Seja bem-vindo. Vamos ampliar um pouco nosso olhar. Você já parou para pensar na ordem do universo? Para começar, vamos olhar para o imenso, para o quase incompreensível. Imagina só a gente se afastando da Terra, vendo os continentes virarem só umas manchas, o planeta, aquela esfera azul e o sistema solar um pontinho de luz. Mesmo nessa vastidão toda, as galáxias não estão simplesmente jogadas por aí. Elas se organizam, sabe? Em estruturas gigantescas, em padrões que se repetem por todo o cosmos. Agora, vamos trazer o foco aqui para perto. Pensa só. A mesma espiral que a gente vê numa galáxia a milhões de anos-luz de distância, a gente encontra aqui na concha de um caracol, no jeitinho que uma samambaia se desenrola ou até na força de um furacão. São formas idênticas, em escalas que não têm nada a ver uma com a outra. E mesmo naquilo que parece puro caos, como um raio cortando o céu, a gente encontra uma lógica escondida. O jeito que ele se ramifica é o mesmo que a gente vê na estrutura de uma árvore, nas veias de uma folha ou num sistema de rios visto lá do espaço. É como se fosse a mesma assinatura, sabe? O mesmo carimbo estrutural em todo lugar. E olha, essa não é só uma pergunta poética, não. Quando a gente observa o mundo de verdade, dos átomos até as estrelas, a gente encontra uma organização muito profunda. É como se fosse uma gramática visual que governa absolutamente tudo. Vamos mergulhar nisso? Pois é, toda essa organização que a gente vê por aí não é por acaso. Ela segue regras. E essas regras, na maioria das vezes, podem ser descritas pela linguagem mais universal que existe, a matemática. Vamos dar uma olhada em como os números se transformam em formas? É impressionante como números bem simples definem a beleza que está em toda parte. O número 2, por exemplo, nos dá a simetria de espelho, a base do corpo da maioria dos animais. O 5 nos dá a forma de uma estrela do mar. E o 6? O 6 nos dá a perfeição de um floco de neve ou de um favo de mel. É a matemática ali se tornando visível para a gente. E além da simetria, existem geometrias que são fundamentais, que se repetem sem parar. A radial, que parece explodir de um centro, como a gente vê numa laranja cortada. A esférica, que é a forma mais eficiente de todas, como nas algas ou nas pedras de rio. E claro, a espiral, a assinatura do crescimento e do movimento no universo inteiro, das galáxias até as conchas. Tá, mas então, qual é a regra por trás de tudo isso? O que conecta a geometria de uma folhinha com a de uma cordilheira inteira? A resposta está num conceito só. Um conceito poderoso e, ao mesmo tempo, muito elegante, o princípio fractal. Basicamente, um fractal é um padrão que se repete sem parar, não importa o quanto você aumente ou diminua o zoom. É a mesma forma dentro da mesma forma, em todas as escalas. Pensa nele como um jogo de espelhos que vai até o infinito. Dá uma olhada nisso aqui. Que incrível! É um brócolis romanesco. A gente vê um cone principal, que é feito de cones menores, que por sua vez são feitos de cones menores ainda. A estrutura inteira está ali, em cada pedacinho. E é aqui que a gente entende a mágica da coisa. Se a gente pegar um pedacinho dele, uma das partes, a gente percebe que essa parte é uma cópia em miniatura da estrutura inteira. O padrão do todo está contido em cada uma das partes. E essa lógica não para nas plantas de jeito nenhum. A estrutura do universo em grande escala, com seus filamentos de galáxias, parece uma rede neural gigante. E lá no nível microscópico, a organização de um átomo lembra um sistema solar. É a mesma assinatura, do imenso ao invisível. Só que toda essa ordem espetacular não existe sem uma oposição. Ela está numa batalha constante contra uma força fundamental do universo que puxa tudo na direção contrária, na direção do caos. Os gregos antigos já tinham sacado essa tensão perfeitamente. Para eles, cosmos não era só o espaço sideral. Significava um sistema ordenado, limpo, arrumado. E o oposto direto disso era o caos, a desorganização, a falta de forma, a bagunça. A ciência moderna deu um nome para essa tendência em direção ao caos: entropia. É basicamente a lei que diz que tudo no universo, se deixado por conta própria, tende a se desorganizar com o tempo. Pensa num castelo de areia que a maré vem e desfaz. A entropia é a maré do universo. Essa analogia é perfeita, né? Uma casa abandonada desmorona. Um jardim sem ninguém para cuidar vira mato. A ordem exige trabalho, exige energia. O caos não. O caos é o estado padrão, é para onde tudo retorna. E isso faz a existência de tanta ordem ser uma coisa ainda mais impressionante.
E é aí que a gente chega num ponto fundamental. Essa estrutura toda não é só um enfeite, um detalhe estético. A ordem não só descreve as coisas, ela define o que as coisas são. Certo. Olha só para isso aqui. Grafite, o material da ponta do lápis. Ele é feito de um elemento só, carbono puro, e é extremamente macio, quebra com a maior facilidade. E agora, o diamante, o mineral mais duro que a gente conhece. E ele é feito exatamente da mesma coisa, 100% carbono. Aí a gente para e pensa, né? Como pode duas coisas feitas do mesmíssimo material terem propriedades tão opostas? O que é que diferencia uma da outra? A diferença não está nos ingredientes, está na receita, é a organização. No grafite, os átomos de carbono se arrumam em folhas umas sobre as outras, que deslizam facilmente. Já no diamante, esses mesmos átomos formam uma rede tridimensional super forte. A estrutura, a ordem interna, é isso que define a essência da coisa. A diferença é a ordem. E tudo isso nos leva ao clímax da nossa reflexão. A gente viu a evidência da ordem em toda parte, do micro ao macro. A gente viu como essa ordem define a realidade. Então a pergunta final é: de onde ela vem? O argumento que surge de tudo isso que a gente viu é simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Passo 1. A tendência natural da matéria é o caos, a entropia. Passo 2. O que a gente observa na realidade é uma ordem profunda e super complexa. Então, a conclusão lógica é que essa ordem, justamente por ir contra a tendência natural, precisa de uma causa que venha de fora, uma causa que organize. E a gente termina com esse pensamento. Em toda a nossa experiência, seja num motor, num poema, num jardim ou num código de computador, a ordem e a estrutura são sempre o resultado de uma mente, de uma inteligência que organiza as partes com um propósito. Se fez sentido para você nosso esforço, dá um like no vídeo. E lembre-se, nessa jornada não convém estarmos sós. Por isso, compartilhe e traga mais pessoas para a trilha certa. A trilha certa.